Gravando. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 30 de maio de 2025, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes a sessão de julgamentos Abel Almil, doutora Maria Helena Tinoco, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes e doutora Maria Cláudia Silveira, representante fiscal. Também estão presentes a sessão de julgamento, para acompanhamento dos julgamentos e para a realização de sustentações orais, doutor Silvio Luiz de Camargo, doutor Lucas Montenegro, doutor Otávio Scalon. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém aqui, vamos ver se tem. E também para acompanhamento do julgamento, doutor Walter Bussamara. Bom, iniciando pelo processo 4093566, Calamares Indústria e Comércio, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário. Dr. Silag, temos o Dr. Otávio está presente para a realização de sustentação oral. Então, se o senhor puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o doutor. Bom dia a todos. Só uma coisa, antes de o doutor... Bom dia, presidente, já vou enviar, tá bem? Começar. Antes de eu relatar, eu só estou com uma dúvida aqui, acho que foi... Doutor Silag, só um minutinho. O Oswaldo já... Gravando, presidente. Iniciou agora, será? Bom dia a todos. Só para conferir aqui, Oswaldo, começou agora a gravação? Já tinha começado há uns minutinhos atrás. Então, eu já fiz. Então, é que você falou de novo, eu não sei se começou, se eu tenho que apresentar outra vez. Me desculpe, presidente, é que eu estou na 7ª também, eu estava começando para o doutor Silvio e acabei largando o microfone desse aberto também, desculpe. Tá perdoado. Bom, então, estamos na sessão certa e iniciada. Desculpa, doutor Silag, o senhor estava falando, desculpa. Não, eu peço desculpas. Eu estou tentando me achar no meu voto aqui, porque eu acredito que eu já apresentei o voto, não é? E aí a doutora Maria Helena prevaleceu o voto dela pela conversão em diligência, para examinar a questão da decisão judicial, que dizia que a autuada não fez parte de uma fraude. Só que eu estou vendo aqui que eu achei que eu já... certeza que eu havia preparado o voto após o retorno dessa diligência, mas eu estou vendo que o voto que eu tenho é o mesmo. Mas veio a informação, doutor Silag, a respeito do processo, ou já estava no processo? Não, veio a informação. Eu estou vendo aqui, o voto que eu tenho para apresentar é o mesmo que já consta aqui. Desculpa. Instante. Desculpa, só um instante, por favor. Claro. Para eu me localizar, só um instante. Só vou... Doutora Maria Helena? Queria perguntar à doutora Maria Helena, só. Oi, pois não? Oi. Só para me ajudar a recordar, essa diligência foi realizada conforme o seu voto que prevaleceu, foi num outro mandato? Sim, pelo que eu lembro, sim. Tá. E agora distribuiu de novo, né?
Ah, então tá certo. Não, então eu não apresentei o meu voto ainda, eu estava me confundindo aqui. Não, então tá certo, desculpa. Então, eu vou apresentar rapidamente o relatório. Esse auto trata de crédito indevido decorrente de mercadorias recebidas acompanhadas por documentos declarados inidôneos pelo fisco. São 5 acusações idênticas, apenas se distinguem porque cada uma trata de outro fornecedor, suposto fornecedor da mercadoria, e há também 9 solidários. A decisão de primeira instância manteve o auto de infração. Em outro mandato, acho que na mesma oitava Câmara, nessa oitava Câmara julgadora, porém com outra composição, prevaleceu o voto da doutora Maria Helena, convertendo o julgamento em diligência para que fosse examinado pelo fiscal autuante a decisão judicial trazida pelo contribuinte autuado, que dizia que a autuada não participou do esquema de fraude do qual decorreram as infrações objeto do presente auto. Bom, uma vez realizada a diligência, ambas as partes, a Fazenda e o contribuinte, também se manifestaram a respeito, e os autos retornaram para julgamento, foram redistribuídos, cabendo a mim relatar e produzir o voto. Então, esse é o relatório. Obrigado. Muito obrigada, doutor Silag. Doutor Otávio. Bom dia a todos. Procurarei ser breve aqui. A matéria é um pouco conhecida na Câmara, né? Principalmente essa questão da regularidade das operações, a comprovação da boa-fé da empresa. A empresa Calamares, ela vem sendo, né, objeto de fiscalização e, assim, diversos autos, justamente com essa mesma acusação de ter procedido com operações inidôneas, né? E que a gente vem conseguindo comprovar a boa-fé da empresa, principalmente no judiciário, através de anulatórias. E, nesse caso, não é diferente. A empresa ela juntou toda a documentação necessária, com base na súmula 509 do STJ, né? Comprovou toda a operação com todas as fornecedoras, demonstrando, assim, a sua boa-fé. E, em relação à acusação desse suposto grupo fraudulento, né, a gente destacou principalmente nesse retorno da diligência que o TJ de São Paulo, né, o Tribunal de Justiça, ele já reconheceu que esse grupo não existe, que o relatório que foi utilizado para sustentar as alegações, né, da fiscalização, ele já foi reconhecidamente declarado que essas acusações não se sustentam, inclusive pelo Tribunal de Justiça, na oportunidade que restabeleceu as inscrições estaduais da empresa. E, assim, a gente vem apresentando isso, principalmente aqui no âmbito administrativo ainda, e também já nas ações judiciais, e temos conseguido, né, demonstrar que realmente houve a comprovação da boa-fé da empresa e realmente que não há esse grupo denominado aí fraudulento para, né, ali economizar tributos, alguma coisa que já foi reconhecido, inclusive pelo Tribunal de Justiça. Então, a gente pleiteia o provimento dos recursos, tanto da empresa quanto do sócio solidário, né, para que essa cobrança ela seja extinta e, assim, se não for extinta em relação, né, ao integral, que seja reconhecida pelo menos a irresponsabilidade do sócio solidário, porque com base nesse entendimento do tribunal de que não existiu esse grupo econômico como sustentado pela fiscalização. Então, o que se pleiteia nesse momento é o provimento dos dois recursos. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Otávio. Parabenizo pela sustentação oral. Devolvo a palavra para o doutor Silag. Obrigado. Também parabenizo o patrono, principalmente pela objetividade. Acho que eu só preciso fazer uma retificação. Na verdade, eu estava lembrando aqui, a doutora Maria Helena não participou daquele julgamento. Foi uma outra composição decisão o julgamento foi em 28 de fevereiro de 2019, pela 8ª Câmara Julgadora, mas a relatora tinha sido a doutora Rose Sobral. Não sei porque eu falei Desculpa, doutora Maria Helena. Bom, inicialmente, as questões preliminares. Aliás, é só uma questão preliminar da nulidade do auto de infração, que não prospera, uma vez que se verifica a presença de todos os elementos relacionados ao artigo 142 do CTN, assim não vislumbro a existência de nulidade no auto de infração. Examinando o mérito, a questão se resolve pelo exame das provas. Eu já havia antecipado, as 5 acusações são idênticas, diferenciando-se apenas com relação aos supostos fornecedores e emitentes das notas fiscais. E conforme consta dos autos, com amplo conjunto probatório trazido pela Fazenda Estadual, restou comprovado que nenhuma das 5 empresas supostas fornecedoras tiveram existência comprovada. Também não procede as alegações da contribuinte autuada com relação à inexistência constatada do estabelecimento da Transportes e Comércio Oliveira e a falta de diligência ao contador da Martins Distribuidora. A recorrente alega que o contador teria atestado a existência da empresa Transportes e Comércio Oliveira. Entretanto, restou apurado pelo fisco que a empresa não se encontrava localizada no endereço indicado no CADESP, além de que o local não reunia as mínimas condições para o desempenho das atividades declaradas. Acrescenta-se que o suposto fornecedor deixou de apresentar a autorização da ANP para comercializar óleo diesel e óleo combustível, mercadorias que supostamente comercializava. E, a despeito de a interessada alegar que o contador da Martins Distribuidora não havia sido diligenciado, destaca-se que foi constatada a inexistência do estabelecimento da empresa, tanto no endereço declarado no CADESP, quanto nos registros da Prefeitura. Os sócios não residem e não foram encontrados nos endereços residenciais fornecidos, e o contador, por sua vez, tampouco reside no município, e assim restou comprovada a saciedade e a inexistência do estabelecimento da empresa. Trago a legislação relativa a essas infrações de crédito indevido, com lastro em documentos inidôneos. E a questão se resume a verificar a existência da boa-fé alegada pelo contribuinte, e nesse sentido, verificar-se a presença dos 3 critérios aceitos pela jurisprudência desse tribunal, com esteio na jurisprudência do STJ, a presença dos 3 critérios que atestam ou não a existência da boa-fé. Só o que eu deixei passar, os recursos ordinários que estão sendo examinados são, além do recurso da autuada, dos 9 solidários, 2 deles também apresentaram recursos ordinários, que são a Facility Agenciadora de Negócios Limitada e o senhor Ari da Silva Azevedo. Bom, com relação aos 3 critérios, então, não restou comprovada a efetividade das operações de compra e venda, uma vez que não foram trazidos
quaisquer documentos que comprovassem a ocorrência das operações, tais como orçamentos, contratos, troca de correspondência. Com relação ao transporte, repara-se que os DANFs apenas registram que o transporte teria sido realizado pelo emitente e parte desses documentos indicam placas de veículos, porém não trazendo informações sobre as mercadorias transportadas. E apesar de notificada a esse respeito, a recorrente não se manifestou. E eu observo que a ausência dessas informações no documento fiscal já configura a infração ao artigo 127, inciso 6 do Regulamento do ICMS. E saliento também que apenas a ausência dessas informações relativas ao transporte na nota fiscal já configura o documento fiscal inábil nos termos do artigo 184, inciso 3, também do regulamento. Com relação aos comprovantes do pagamento das mercadorias, a autuada alega que o fisco teria comprovado os pagamentos. No entanto, tal afirmação não se sustenta conforme se constata no relato circunstanciado e na manifestação fiscal de folhas tais. Não foram apresentados quaisquer documentos tendentes a comprovar que os pagamentos tenham sido efetuados, e tampouco a recorrente procedeu à obrigatória verificação da regularidade fiscal dos seus fornecedores e supostos emitentes das notas fiscais à época das operações. A autuada apresentou apenas cópia de consulta ao Sintegra e prevalece nesse tribunal o entendimento de que apenas consulta ao Sintegra e cadastros fiscais como o CADESP e CNPJ não fazem prova a favor do contribuinte, uma vez que todas as informações são fornecidas pelo próprio contribuinte. Nesse sentido, eu entendo não comprovada a boa-fé do contribuinte. Com relação aos recursos ordinários apresentados pelos dois responsáveis solidários, ressalta-se que o restabelecimento da inscrição estadual da empresa, ora autuada por decisão judicial, não tem qualquer influência sobre o presente auto. A acusação fiscal encontra fundamento na inexistência das operações pretensamente realizadas e não comprovadas pela recorrente, conforme registradas nos documentos fiscais. Portanto, a decisão judicial tampouco afasta a solidariedade apontada no auto de infração. Quanto ao senhor Ari da Silva Azevedo, que era o gerente comercial da empresa Master, antecessora da hora autuada, conforme matéria paga na imprensa, as folhas 1430, o senhor Ari mantém a mesma posição na atual Calamares, constando ainda como sócio administrador com 90% do capital social. Foi constatado pelo fisco que o senhor Ari também é proprietário de diversas linhas telefônicas instaladas no endereço da responsável solidária Facility, sendo os pagamentos dessas linhas telefônicas pagos pelas empresas Master e Facility. A responsabilidade solidária do senhor Ari encontra respaldo no artigo 135, inciso 3 do CTN, e a responsabilidade da Facility encontra-se bem detalhada no relatório fiscal, as folhas 1513 a 1514, sendo que a empresa Facility também integrava o esquema constituído para perpetrar a fraude, sendo solidariamente responsável nos termos do artigo 11, inciso 12 do regulamento. Em suma, a decisão judicial que trata da fraude não desconstitui as acusações, que são da inexistência enfim, as operações objeto das 5 acusações não ocorreram da forma como descritas nas notas fiscais, independentemente da decisão judicial que tratou tão somente da participação do contribuinte autuado na fraude ou não. Agora, as infrações não dependem dessa comprovação da fraude, mas sim da não comprovação da realização, da efetividade das operações, da maneira como registradas nas notas fiscais. Não tendo o contribuinte comprovado, eu já falei no voto, não tendo comprovado a
efetividade das operações, realização de pagamentos e nem a verificação da regularidade fiscal dos contribuintes. Também afasto a alegação de confiscatoriedade, uma vez que as penalidades se encontram em sintonia com as infrações capituladas, e também não se examina a questão da constitucionalidade da lei aplicada nesse tribunal, por expressa vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Não pode ser acolhido o pedido de redução por relevação das multas, com base no artigo 527-A, uma vez que as infrações implicam falta de pagamento do imposto, que é um critério objetivo que impede a concessão desse benefício fiscal, e acolho apenas o pedido para a redução dos juros de mora, a taxa Selic, conforme a súmula número 10 revisada nesse tribunal. Também não procede a alegação de atualização indevida do valor da base de cálculo das multas, matéria já objeto da súmula número 13 desse tribunal. Sendo assim, conheço o recurso ordinário, concedo-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros de mora, a taxa Selic, conforme a súmula número 10 desse tribunal, como voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto. Representação? Parabenizo, doutor Silag, pelo voto. Sem áudio. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Então tá. Parabenizo o doutor Silag pelo voto e ao patrono aí pelos esclarecimentos que trouxe. Porém, eu realmente concordo com o doutor Silag, eu examinei o processo, não encontrei prova de pagamento, transporte sem informações precisas, e assim, independente da decisão do judiciário aí com a devida vênia, eu acredito que a fiscalização comprovou a responsabilidade de todos esses elementos que aparecem nos autos. Muito obrigada, representação. Doutora Marilena, doutor Flávio, discussão. É só uma dúvida que eu tenho. O judiciário já decidiu? Então, Sim. doutor, desculpa, doutor, é que eu estou olhando exatamente isso. Está lá, a decisão consta das folhas 9702, 9701. Mas a decisão judicial não trata desse auto, trata da... Isso. Quer dizer, Tá. É essa dúvida que eu tive. Isso. não trata dessas acusações, trata da participação, que o contribuinte disse que ele não participou do esquema de fraude, mas ainda assim, ainda que ele não tenha participado, as infrações não se desconstituem. Não, entendi. É que como a doutora Maria Cláudia falou, me confundiu. Não, eu vou acompanhar, senhora presidente. Doutora Marilena, eu estou olhando aqui a decisão exatamente nesse instante, e, na verdade, o que o tribunal considerou aqui, não sei qual foi o resultado, eu tentei abrir o processo, mas eu não consegui aqui no site do TJ, mas determinou aqui, entendeu como temerário obstar aqui o cancelamento das inscrições, né, estaduais até uma apuração dos fatos, né? Poderia, segundo aqui a decisão, poderia implicar algum prejuízo ao contribuinte, mas eu não sei depois qual foi o resultado, eu não achei, não sei se essa decisão foi definitiva ou não, não achei aqui nos autos, mas realmente não trata deste auto, especificamente desse auto de infração. Se me permitem, Pois não, doutor. o relatório que foi utilizado, né, com base nessas acusações de fraude, foi o mesmo que foi utilizado para o fisco cassar a inscrição estadual da empresa, né? E aí nós combatemos no judiciário, demonstrando que a empresa ela não faz, assim, realmente não representa nenhum grupo, e o judiciário reconheceu realmente que as provas apresentadas ali pelo fisco naquele momento não seriam suficientes para comprovar essa fraude alegada, e determinou o restabelecimento das inscrições estaduais da empresa.
E o relatório fiscal, né, que da acusação é o mesmo que foi utilizado nesse e em outros autos de infração. Então, por isso que nós juntamos essa decisão em todos os casos, realmente demonstrando que o judiciário, como disse a presidente, entendeu temerário já reconhecer sim, essa acusação de fraude sem uma maior análise. Então, não existe nada comprovado ainda, né, nessa questão de fraude, e os elementos que nós apresentamos foram suficientes para restabelecer a inscrição estadual da empresa e demonstrar realmente que não existe esse grupo conforme é alegado pelo fisco. Só uma dúvida, doutor, esse processo está em segredo de justiça? Em segredo de justiça, Tá certo. Tá bom. Obrigada, doutor. imagina. Então, mas como ele acabou o processo? Como que está hoje? Foi uma cautelar, né? E assim, a inscrição estadual ela foi restabelecida, não teve outros processos, outras demandas, no sentido de comprovar essa responsabilidade. Então, até então, essa responsabilidade ela não está comprovada. No caso, né, não há. O judiciário reconheceu que não há elementos para imputar essa responsabilidade por uma suposta formação de grupo econômico, ali com no intuito de fraude. Esse processo ele foi encerrado, ele já terminou. Mas Sim, a minha um dúvida é eventual assim. outro caso, em um outro processo, que o fisco apresente novas provas, isso poderá ser analisado novamente. Não é uma decisão definitiva, né? Mas até que apresente não há nenhum elemento que comprove esse grupo fraudulento. Mas uma coisa é a fraude, outra coisa é a infração, né? Sim. Exatamente. Doutor Flávio, Bom, também bom dia a todos, né? Cumprimento aí, doutor Otávio, pela sustentação oral, pelas explicações. Cumprimento também o doutor João Carlos pelo voto, um processo bastante trabalhoso, bastante extenso. O relatório aí, né, pelo que eu entendi aqui, a empresa obteve essa decisão judicial no processo de cassação e após providenciou a baixa da inscrição estadual, né? Então a empresa me parece que está baixada aqui já há algum tempo na Secretaria da Fazenda, das consultas que eu fiz. Em razão aí da falta de comprovação de pagamento das operações e dos elementos aí de vinculação da responsabilidade solidária, eu só questiono aqui que são diversos responsáveis solidários, só 2 ingressaram com recurso, doutor João Carlos? Isso mesmo, apenas 2. Bom, eu vou acompanhar aqui, no caso, do doutor João Carlos também. muito obrigada, doutor Flávio. Também vou acompanhar. O doutor Silag foi bem ele detalhou bastante aqui os pontos talvez aí principais, né, doutora Marilena? A falta de comprovação de pagamento, me parece que foram poucos os documentos aí que vieram, foram apresentados nos autos para demonstrar eventual confirmação aí de dados e informações desses fornecedores. Então, me parece que a instrução do processo, ela não conseguimos aqui levar à conclusão da boa-fé e da efetividade das operações. Então, eu também acompanho o doutor Silag. Porque uma coisa é fraude, outra coisa Fraude, é a infração tá exatamente. caracterizada, né? Então não Sim. tem jeito, né? E me parece que a decisão judicial, como ela foi exatamente nesse sentido, né? É só uma Apenas aí cautelar, abordando né? isso, é uma cautelar e abordando essas
a fraude, né? Mas isso não impede a análise da infração, e em especial aqui a tese da boa-fé que foi trazida pelo recurso ordinário. Deixa eu só perguntar aqui. Tá, aplicação. Aqui é o caso de aplicação da taxa Selic. Ok, o doutor Silag, então, deu parcial provimento para aplicação da taxa Selic. Muito bem. Bom, eu posso encerrar debates, então? Olhem. Em votação. Bom, doutor Otávio, então o processo 40.93.566, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do doutor Silag. Tá bem? Perfeito, muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada para o senhor também. Julgamento. Vamos para o próximo agora. O próximo é o processo 50.24.683, Magazine Torra Torra. Processo de relatoria, deixa eu só voltar aqui. Processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário, está presente o Dr. Silvio. Dr. Silag, se eu bem me lembro, o Dr. Silvio fez alguns apontamentos na sessão anterior, não sei se seria o caso. Esse processo, até aproveito para... Eu havia me equivocado com esse processo. No processo anterior, eu falei que a diligência havia sido determinada pelo voto da doutora Maria Helena, mas, na verdade, eu confundi com esse voto, torra-torra. Então, nesse caso, eu apresentei o meu voto, fui vencido pelo voto condutor da doutora Maria Helena, pela determinação de diligência, e agora os autos estão retornando após a diligência. Então, já foi realizada, se não me engano, a sustentação oral, quando eu apresentei o voto original, se não me falha a memória. Tá certo. Então, doutor Silvio, em sendo necessário algum esclarecimento, o relator e a doutora Maria Helena farão aí poderão fazer aí alguma solicitação ao doutor, tá bem? Então, Tá bem, claro. eu acho que então o doutor Silag agora é com o senhor, né? Porque já retornou, então é com o senhor. Então, esse caso trata da mesma matéria do processo anterior, crédito indevido decorrente da escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias considerados inidôneos, e eu havia apresentado meu voto, mantendo o auto de infração, e a Câmara decidiu por converter o julgamento em diligência para que fossem examinados documentos trazidos extemporaneamente pelo contribuinte, sede de recurso, juntamente com o recurso ordinário. Foi realizada a diligência, o auditor fiscal manifestou-se sobre a documentação trazida, as partes se manifestaram e os autos estão retornando. Meu voto é curto, acho que é mais fácil, eu vou ler a parte do meu voto. Então, o auditor fiscal autuante, em atendimento à diligência, manifestou-se. Eu vou destacar apenas 2 parágrafos da manifestação. Ele diz o seguinte: o conjunto de provas adicional trazido aos autos em nada reforça a tese da boa-fé alegada pela defendente. Apresentou documentos da mesma espécie, já anexadas anteriormente, analisadas e rejeitadas pelo julgador da Delegacia Tributária de Julgamento, bem como pelo relator do Tribunal de Impostos e Taxas. Não ficou demonstrado pelos documentos apresentados que o fornecedor estava efetivamente operando no local à época das transações. Esses são os trechos destacados da manifestação fiscal. Agora eu digo que, examinando-se a documentação juntada pela recorrente, as folhas 408 a 774, constata-se tratar de pedidos de compra e relatórios de pagamentos da autoria da própria autuada, além de DANFs, documentos dessa espécie, conforme manifestado pelo auditor fiscal e verificado nos autos, já haviam sido carreados
ao processo anteriormente. Portanto, os indigitados documentos, ressalte-se, apresentados de forma extemporânea, sem uma justificativa quanto à ocorrência de fato excepcional, para que fossem aceitos, em afronta ao artigo 19 da Lei 13.457, em nada alteram a apreciação que fiz do conjunto probatório em meu voto. Permanecem as minhas conclusões quanto à ausência da boa-fé da autuada, uma vez que não restou atendido sequer um dos critérios exigidos para tanto, no âmbito da jurisprudência firmada pelo STJ, conforme a súmula 509. Em reforço aos fundamentos do meu voto anterior, acrescento outros, resultantes do exame das provas empreendidos pela representação fiscal, em seu parecer sobre a referida diligência, as folhas 844 e seguintes. Eu destaco 2 pontos trazidos pela representação fiscal, com relação ao resultado das conclusões da diligência, sobre a documentação trazida junto com o recurso ordinário. Então, primeiro, consta das notas fiscais com emissão atribuída à empresa Napster, um número de telefone ausente nos pedidos de compra elaborados pela autuada. Entretanto, o número identificado pertence a outra empresa, a Flex Jeans. Causa estranheza que a autuada, que realizou operações comerciais com a Napster durante um semestre, não tenha notado tal fato. O segundo ponto mais importante é que a própria recorrente era responsável pelo transporte das mercadorias, fato confirmado pelo seu patrono durante a sustentação oral produzida na sessão de julgamento de 11 de outubro de 2024. Ademais, o CNPJ constante no campo do transportador, na nota fiscal de devolução, as folhas 217, é o mesmo indicado nas notas fiscais de operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da autuada, conforme as folhas 717 e 721, o que demonstra que o transporte referente à devolução, folhas 217, foi por conta da recorrente. Portanto, a recorrente tinha pleno conhecimento da inexistência do estabelecimento de seu fornecedor no endereço declarado no CADESP, o que inviabiliza completamente a presunção da boa-fé. E conforme já assentado em meu voto original, sequer os pagamentos foram comprovados, uma vez que efetuados pelo sistema CISPAG. Entretanto, ainda que se aceite tais provas, em oposição à jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do entendimento majoritário da Câmara Superior desse tribunal, essas provas, as de pagamento via CISPAG, por si só, não se sobrepõem ao fato de que a autuada tinha pleno conhecimento da inexistência do estabelecimento do seu suposto fornecedor. Tampouco afasta o descumprimento dos demais critérios tendentes à verificação da existência de boa-fé. Assim, diante de todo exposto e ausentes de novas provas que lograssem alterar minha convicção, reitero meu voto anteriormente proferido, acrescido dos fundamentos supramencionados, para conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo em colo minha decisão recorrida. Como voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto e pela análise. Só deixa eu lembrar aqui um pouco desse processo. Não tem prova de pagamento. Ou a prova... Só vou voltar lá. Deixa eu só abrir aqui. Eu estou tentando abrir o processo aqui. Eu também, mas pelo que eu estou vendo aqui, tem uns extratos bancários, não é só CISPAG, né? E o CISPAG que tem aqui é o pagamento, não é agendamento, né? É o relatório do banco falando que foi pago, não é o agendamento, pelo que eu estou vendo aqui. Doutora Isabel, se me permite um esclarecimento de fato. Pois não, doutor. A diligência foi realizada por 2 motivos. Um, que inicialmente a instrução do auto de infração tinha sido feita com notas fiscais e FDs de uma outra empresa chamada Reinaldo Confecções, em vez da Napster. Aí tinha que corrigir e instruir novamente o auto de infração com documentos da Napster. E outra que, desde o início, foi alegado que o agente fiscal se recusou, desde a auditoria fiscal, a receber a documentação que comprovava a movimentação de estoque, a veracidade da operação. E aí, no debate que aconteceu anteriormente, prevalecendo o voto da doutora Maria Helena, foi nesse sentido que a diligência visou obter do agente fiscal manifestação a respeito dessas provas juntadas e alegadas desde a impugnação. E aí o agente fiscal, no item 15,
ele manifesta lá, eu abro aspas aqui, ele diz: a alegada boa-fé em que a defendente repete exaustivamente está atrelada à efetividade da realização das operações. Não é sobre a efetividade da realização de que a fiscalização questiona, mas sim como o fato dos negócios se realizou, fecha aspas. E, na verdade, a intenção da Câmara foi exatamente pedir a opinião do agente fiscal sobre essa movimentação que ele se recusa a fazer desde a auditoria fiscal. E ele não cumpriu o determinado pela Câmara nesse aspecto. E aí, consequentemente, essa diligência retorna com nenhuma eficácia, nenhum êxito em responder à dúvida da Câmara. E isso, infelizmente, contraria até a súmula 509, né, que diz que a boa-fé do contribuinte legitima o crédito desde que demonstrada a veracidade da compra e venda. Então, a intenção da Câmara, quando baixou para diligência, era obter do agente fiscal análise dele sobre essa documentação para aferir a veracidade ou não, que se alega desde o início, e a documentação toda tem um arsenal gigante. O Dr. Silag deve ter visto, tem um arsenal gigante de documentação fiscal. Esse agente fiscal, a gente atende ele desde a auditoria, insistimos para ele fazer a movimentação do estoque, oferecemos todas as notas de transferência, que o CD compra essas mercadorias e distribui para suas lojas. Todas as notas de transferência, para olha, tá aqui as notas, a mercadoria entrou e transferiu. Ele se nega porque ele se apega no fato de que, olha, como eu não achei o telefone, como essa empresa eu não consegui contato, ele não foi atrás da veracidade, ele se prendeu nessa presunção e aí a Câmara baixou em diligência para tentar essa opinião. Obrigada, doutor. Foi isso mesmo, Isabel. Eu lembro que até você me acompanhou por conta disso. Sim, sim. E pelo que eu estou vendo aqui, ele não analisou mesmo, né? Doutor Silag, eu estou tendendo aqui a pedir vista desse processo, mas eu gostaria de ouvir a representação e o doutor Flávio antes disso. Eu tô olhando aqui as provas. Tô olhando. Tô vendo aí. Esse acervo do qual o patrono se refere, ele está no recurso ordinário, é isso? Também, Então, desde a impugnação, a gente aponta essa documentação, exemplificamos na peça de impugnação a movimentação do estoque numa planilha que printamos o modelo, e isso está ofertado para a agente fiscal desde a fiscalização, mas não, o fiscal se recusa a fazer a aferição da veracidade da operação, pegar as notas de transferência. A autoridade de primeira instância também no julgamento não fez diligência, não aferiu isso. E aí até destaco em complemento, mudando um pouquinho de assunto, doutor Isabel, mas é matéria fática também, que também tem a alegação de que os prazos da portaria CAT 9506 para definição do PCN foram feitos de forma a não cumprir a observância daqueles prazos, e aí o efeito retroativo, que se alega não poder ter qualquer efeito retroativo, uma vez não cumpridos os prazos da portaria. E o voto, com todo o respeito, doutor João Carlos Silag, não menciona no voto a respeito dessas alegações do descumprimento dos prazos da portaria CAT 95 de 2006. olha, eu tô vendo duas coisas aqui que da boa-fé. Eu não analisei em relação aos pagamentos, tá? Mas deixa eu colocar aqui mais perto. Eu vi aqui que realmente o documento de transporte tá aqui, só que não tem informação de transporte. Tá? Que é por conta da remetente, não tem informação nenhuma de transporte. E a questão do pedido de compra que é de produção unilateral e que o telefone realmente é da outra empresa. Agora, essa tabela aqui, o que acontece? Você trouxe um extrato aqui de pagamentos, só que eu não. Eu tô vendo se confere aqui com o valor da nota. Isso daí teria que fazer um cotejamento, né? Mas é o que eu precisaria analisar um pouquinho melhor, mas assim, de qualquer maneira, a posição da representação é que o pagamento por si não atesta boa-fé, né? Mas em relação aqui esse relatório de pagamentos,
Eu não sei qual é a força probatória do relatório de pagamentos do banco, né? Porque geralmente é o extrato, ou então enfim. Então, mas eu acho que nesse caso não era só esse ponto que a gente baixou. Baixou também por conta da efetividade dessas transferências, que teve uma grande discussão no julgamento, eu lembro. Até foi por conta disso que a doutora Isabel me acompanhou. Uhum. Por conta por Desculpa, conta doutor Mariana. da atividade da empresa. Doutora Isabel, Entendi. foi exatamente isso, porque as provas são bastante, pelo menos do nosso ponto de vista, relevantes, e se o agente fiscal tivesse aferido qualquer veracidade da operação, pode ver que ele não faz nenhuma aferição. Esse item 15 que ele responde, ele deixa muito evidente que ele pouco importa para ele a veracidade da operação. Ele se prende nos aspectos que ele presume que, olha, como eu não achei essa empresa, o endereço não bateu, eu fiz diligência, não achei, o telefone é outro, e aí ele vai, o frete, mas lembrei naquela reunião, a doutora Marilene deve lembrar, que um dos aspectos que se discutiu foi, poxa, eu destaquei essas empresas de confecções, tem que lembrar, inclusive principalmente as grandes marcas famosas e de grife, elas usam umas centenas de oficinas pequenas, que é o caso como essas todas. E aí o que acontece? Essas oficinas pequenas vendem para todo mundo, aí tem problema de trabalho escravo, aquelas coisas que todo mundo conhece na mídia. Foi essa a discussão, Isabel, não sei se E aí, em função dessas pequenas gera todo esse problema. Aí, importante, esses agentes fiscais, eles infelizmente não enfrentam o trabalho mais importante, que é ver a veracidade da operação. Porque do frete, que foi questionado naquela reunião, naquela sessão que houve um grande debate de Vossas Senhorias. Exatamente. Mas o frete dessas pequenas empresas, elas não têm frete. As compradoras, as grandes empresas, têm que ir lá buscar isso. É complicado. Mas tem que buscar, mas os endereços não batem. Sim, porque essas empresas, no final das contas, elas não pagam imposto e aí acabam virando isso. Só que as grandes empresas compram essas notas e pagam essas notas. E aí gera esse problema. Então, a veracidade da operação, o agente fiscal, infelizmente, que é um trabalho um pouco mais árduo, né? Eles não fazem esse trabalho de verificação da veracidade. Entrou no estoque, movimentou entradas, movimentou saídas. Oferecemos isso desde o início. Esse fiscal de Osasco, a gente atende ele faz tempo, a gente sabe como ele é, a gente tenta mostrar para ele, ó, tá aqui, mas ele não faz o trabalho de movimentação. Não dá, Doutor, nem aceita a documentação. doutor Silag, Olha, pelo que eu vi aqui do voto da decisão, esses relatórios de pagamento são comprovantes parciais, que não foram apresentados de todas as notas. É o que eu estou vendo aqui. E faltou de uma boa parte das notas. Isso está, inclusive, na decisão de primeira instância. Está aqui na decisão de primeira instância, ó, folhas 367. Estavam faltando mais 87 operações para serem comprovadas. Item 21 da decisão, tá? Então, é isso que talvez, eu não sei. Eu não admito prova intempestiva, mas se a prova do recurso ordinário foi admitida, é isso que talvez ele teria que ter analisado, se esses outros relatórios são os mesmos que já foram apresentados. Isso eu já não sei te dizer, porque eu não bati. Mas pelo que ele está falando aqui, foi uma meia boa-fé, né? Entre aspas. Não foi nem meia, porque foram poucas notas fiscais para as quais foram trazidos esses comprovantes, tá? Mas eu não, se a doutora Isabel pedir a vista aí, eu acho interessante também. doutor Silag, eu estou tendendo a pedir vista do processo só para analisar alguns pontos aí em relação aos pagamentos, outros documentos que tenham aí eventualmente sido relacionados para comprovar essa boa-fé. Representação chamou atenção por uma questão importante, se foram ou não comprovadas todas as operações, né? Talvez esse cotejamento seria interessante, que o contribuinte tivesse feito aí oportunamente. Mas, pelo que eu estou vendo, não são tantas notas assim, é possível fazer uma conferência um voto. Então, eu vou pedir licença para o doutor, até Claro. para otimizar aqui o Claro. trabalho, e eu sei que o doutor já vai sair, vai tirar suas férias, então eu aproveito as suas férias
para analisar um pouco melhor aqui essas alegações do contribuinte. Doutor Flávio, o senhor aguarda o retorno ou prefere fazer alguma manifestação agora? Bom, eu cumprimento aí doutor Silvio, doutor João Carlos. Infelizmente, aqui do que eu vi, a diligência não deu para a gente um parâmetro de quantos comprovantes foram apresentados, né? Porque parece que inicialmente, aí, conforme a doutora Maria Cláudia apontou, seriam cerca de 25% das operações. Agora, nesse novo conjunto de documentos apreciados, tem aí as folhas 408, é um número bem maior do que 22 operações, e outras 6 operações aí na página seguinte que teriam sido objeto de devolução integral. Então, assim, analisando o auto assim, fica sem um parâmetro de quantos por cento do pagamento foi demonstrado aqui. E tem essa questão aí que a doutora Maria Cláudia apontou também, de ser um documento aí que nós não estamos acostumados a lidar, né? O documento que a empresa trouxe para comprovar os pagamentos, que é um relatório de pagamentos aí. E aparentemente tem os dados todos aqui, né? Mas enfim, são essas questões aí que eu aponto assim uma análise para ajudar aí no pedido de vistas. Doutora Isabel, me permite a última intervenção só para ajudá-los. O item 54 do recurso ordinário aponta lá que a decisão de primeira instância falou em 22 notas só liquidadas de 87 notas. No item 54 do recurso ordinário, demonstramos lá a comprovação de liquidação de 60 notas fiscais por meio de relatórios de pagamentos, assim como 21 notas fiscais por meio de comprovantes e a devolução de mercadorias de 6 outras notas fiscais, totalizando 87 notas fiscais. Estão nos itens, o item 54, com toda a demonstração da nota fiscal, a chave de segurança da nota fiscal e o relatório de pagamentos do Bradesco e do Itaú. Só para facilitar a vida de Vossa Senhorias na análise. Muito obrigada, doutor Silvio. Doutor Silag, o senhor não quer, então, por favor, fazer o registro do voto? Aí eu peço vista. Bom, doutor Silvio, esse processo sai em vista comigo. Numa sessão futura que esse processo voltar a ser pautado, se o senhor quiser acompanhar o julgamento, o senhor já sabe como proceder, tá bem? Tá ótimo, muito obrigado. Agradeço pelo tempo e a disponibilização aí da discussão da Câmara. Foi extraordinário. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada, doutor Silvio. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Vou encerrar julgamento. Vamos para o próximo. Agora, o próximo processo é o 5023.391, Cleanfield, processo de relatoria da doutora Marilena. É um recurso ordinário. Está presente o doutor Lucas. Bom dia, senhora Bom presidente. dia, doutor Lucas. Isso, A doutora isso. Maria Helena vai fazer uma breve apresentação. Já teve sustentação, né, doutora Maria Helena? Sim, Então, a doutora Maria Helena vai fazer a apresentação do voto. Sem áudio. Desculpa. Esse caso aqui tem a empresa Cleanfield e a outra empresa é a
Onomori, acho que é isso o nome dela, que é uma operação que deixou de pagar o imposto em decorrência da emissão de nota fiscal de saída interna tributada, né? Pois considerou que o ICMS já havia sido retido pelo fornecedor. Porém, no relatório circunstanciado que faz parte, né, integrante, a empresa, o fornecedor o fabricante é o único fornecedor. Elas fazem parte do grupo econômico Cerati. Bom, tem várias alegações nos dois recursos, as duas empresas apresentaram o recurso ordinário, então eu vou já passar para o meu voto, né? Eu afasto qualquer alegação de nulidade, porque tem um farto contexto probatório, tem o relatório circunstanciado, ele está bem detalhado, então eu entendo que foram observadas todas as disposições do CTN, do artigo 142 e da Lei Paulista, né, 13.457. Então, no meu entendimento, todos os elementos do crédito tributário, né, da obrigação tributária, eles foram atendidos, né? Então, eu afasto todas as alegações de cerceamento, de que não foi analisadas as planilhas, as alegações, o contexto probatório, ele está bem farto. Bom, em relação ao mérito, eu entendo que não assiste razão ao contribuinte, exatamente por conta dessa comprovação fática por parte da fiscalização. A infração está descrita e comprovada, e aí eu vou só destacar o meu entendimento. Bom, a alegação de existência de propósito negocial entre as duas empresas, né, entre a Cleanfield e a Omamori, que é a industrializadora, eu entendo que não está previsto para viabilizar as vendas para um mercado mais pulverizado, pois, como comprovou a fiscalização, na verdade, trata de uma operação utilizada pelo conglomerado para pagamento do ICMS em valores inferiores ao que seria devido pela Omamori, se ela realizasse diretamente as vendas para terceiro. Não pode ser alterado, como pretende a recorrente, a Cleanfield, o momento da aplicação da legislação correspondente para se beneficiar de pagamento a menor do valor do imposto. De fato, como restou comprovado pelas provas trazidas pela fiscalização, tal como se depende do relatório circunstanciado, que a base de cálculo do ICMS-ST foi calculada no momento errado, por valor errado, pois o ICMS-ST deveria ter sido calculado e pago na saída do estabelecimento comercial atacadista, e não pelo fabricante. Então, ela deveria ter sido pago pela Cleanfield e não pela Omamori, nos termos do artigo 264, inciso 3 do regulamento. Há, sim, né, confusão patrimonial entre as empresas, visto que ambas têm gestão única, operações espelhadas dia a dia, emissão conjunta de nota fiscal, escrituração de documentos de uma empresa nos livros fiscais da outra, aparência de unidade junto ao terceiro, tanto no tocante a marketing quanto em relação a fins negociais, contratuais, com distintos estabelecimentos do mesmo titular, embora tenha demonstrações fiscais distintas. Não há critérios fixados no contrato de rateio entre as empresas, porque ele é demasiadamente genérico. Inclusive, conforme bem destacado na decisão de primeira instância, a mesma pessoa que firma o contrato é a mesma pessoa que assina o contrato das duas empresas. Além disso, os funcionários são comuns, os vendedores de uma empresa são também os compradores da outra. Somente ao final do período, operando com um propósito único de gestão de funcionários e tudo mais, é feita a repartição das receitas, despesas, lucros e outras. As despesas são contabilizadas por rateio, sem critérios pré-estabelecidos, indicando assim confusão patrimonial. A Cleanfield não possui espaço físico para armazenamento e também não mantém estoque, pois ela mesma informa, assim como foi apurado pelo fisco, que os produtos saem diretamente da Omamori para os seus clientes.
Não há movimentação de mercadorias no estabelecimento fiscalizado, pelo fato de que, no período objeto da acusação, a quantidade de produtos descritos como vendidos pela Umamori para Cleanfield é igual à quantidade de produtos vendidos por esta última para clientes paulistas, dia a dia, em todos os dias dos anos de 2020 e 2021. O fato das operações não terem sido objeto de questionamento em fiscalizações anteriores, né, que é um dos argumentos, que já teve outras fiscalizações, e essas operações não foram questionadas. Não invalida o procedimento, eis que as autoridades fazendárias têm o direito e dever de fiscalização por expressa previsão legal. Diante da farta documentação acostada, a infração está comprovada e, da mesma forma, a solidariedade entre as empresas envolvidas, nos termos da legislação pertinente, artigo 124 do CTN e o 11, inciso 11 e 12 do regulamento. Em relação à atualização monetária da multa, este tribunal já consolidou o entendimento, conforme súmula 13, de que é legítima a atualização. Então, esta Câmara está impedida de se manifestar diferentemente. Então, é prova, né? E pelo contexto probatório, por tudo que o fisco juntou, pelo relatório, pelas visitas na empresa, que foram 2 vezes na Cleanfield, então está bem comprovado. Então, por conta disso, eu conheço dos recursos e a eles nego o provimento, mantendo a decisão de primeira instância e o auto de infração nos termos acima. É esse meu voto, senhora presidente. Desculpa, estava falando aqui com o áudio desligado. Parabenizo a doutora Maria Helena pelo voto, pela análise. Representação? Muito boa análise da doutora Maria Helena, parabenizo, concordo com o voto. É uma questão fática, gente, tem que olhar aí. Eu estou vendo aqui ainda. Assim, não tem uma tese, né? E o fisco ele foi feliz na comprovação, né? Nos argumentos. O contrato é o mesmo que assina pelas 2 partes. O vendedor é o mesmo do comprador. É complicado, né? Doutor Flávio, doutor Silag. Eu cumprimento a doutora Maria Helena e não tenho nada a acrescentar. Também cumprimento aí a doutora Maria Helena. Recentemente aí nós votamos um caso também desses de questão de discussão do substituto tributário. Naquela ocasião, nós votamos pelo entendimento de que a autuação ela era improcedente, porque apesar de ser do mesmo grupo econômico, não possuía o mesmo CNPJ, né? O artigo do regulamento que viabiliza essa transferência de responsabilidade do estabelecimento fabricante para o estabelecimento atacadista, não faz essa transferência para grupo econômico, faz essa transferência apenas para empresas do mesmo CNPJ. Agora, nesse caso aqui, existe esse questionamento em relação a uma suposta simulação aí de estabelecimento, né? Então, se a doutora Maria Helena me permite, eu gostaria de tirar esse processo em vista para analisar melhor essa questão. Com certeza. Em face do que nós decidimos anteriormente aí, e das circunstâncias do caso concreto. Então, a gente decidiu, mas nesse caso aí tem uma confusão de estabelecimento, entendeu? Não dá para... eu acho que ele se confunde, né? A prova que o fisco produziu, no meu entendimento, tá... Mas é bom olhar mesmo, é bom olhar, porque deu trabalho para olhar. Senhora presidente,
Eu posso Pois não. trazer só um ponto de ordem, uma questão de ordem. Eu sei que eu já fiz a sustentação oral, queria colaborar, né, tentar colaborar com os senhores para facilitar aí a afirmação do entendimento, tá? Só queria trazer dois pontos. O primeiro é que essa operação de fiscalização ela deu origem a vários autos, e a gente está conversando aqui sobre um deles, né? São 5 operações, são 5 autos de infração em relação a essa mesma operação. Esse aqui é um deles que versa sobre 2020 e 2021. Essa semana, a gente teve, na verdade, na semana passada, na quinta-feira da semana passada, a gente teve uma sessão da Quinta Câmara, abordando exatamente a mesma situação, só que do ano de 2019, no processo 5035-013-4, relatoria do Dr. Ramon, e ele foi tirado, convertido em diligência, justamente porque a gente trouxe no processo, inclusive nesse nosso que a gente está discutindo agora, a gente também trouxe um laudo da KPMG, que é um Big Four americana, justamente para elucidar essas questões de suposta confusão patrimonial, porque a gente está falando de uma empresa que hoje trabalha no Brasil com um modelo americano, né? Então, assim, realmente é um modelo que quando a fiscalização e o Estado brasileiro olha, embora não infrinja diretamente a nenhuma legislação, causa um pouco de estranheza mesmo. Então, essa análise fática que a doutora Maria Helena trouxe é fundamental e causa realmente uma estranheza. Questão de contratos de cost-sharing, realmente essa questão de o mesmo diretor, né, o mesmo CEO assinando pelos contratos, isso realmente traz uma certa estranheza, mas é justificada pela legislação. Enfim, a gente tem uma série de argumentos, a KPMG trouxe esses pontos. Eu acho que vale a pena analisar, até para a gente está falando de um processo de 80 milhões de reais, em todos os outros processos a gente está falando de reunidos quase 600 milhões de reais de autuação. Então, realmente é uma autuação que muda o rumo da empresa no Brasil, né? A gente está falando de uma empresa que é controlada por uma multinacional americana, o Grupo Hormel, empresa negociada na Bolsa Americana, quer dizer, o compliance deles é seríssimo, está à frente do Grupo Cerati aqui no Brasil desde 2017, então realmente acho que é fundamental essas elucidações para a gente dar o melhor encaminhamento, melhor interpretação. Estou aqui à disposição se tiverem outros esclarecimentos, mas que seja feita a melhor decisão aí dos senhores. Muito obrigado por me ouvirem mais uma vez. É melhor mesmo. Muito obrigada, viu, doutor Lucas. Doutor Flávio, o senhor anotou o número do processo que ele mencionou? Eu gostaria de agradecer aí, doutor Lucas, e pedir para repetir o número do processo, por gentileza. Com todo prazer. Ele está na Quinta Câmara, tá? Ele versa sobre o ano de 2019. Esse nosso que a gente está conversando aqui é 2021, né? Mas a operação é idêntica, o relatório fiscal é exatamente o mesmo. É o processo número 5.035.013-4. Perfeito. Relatoria do Dr. Ramon. Ele foi convertido em diligência na última quinta-feira. Muito bem. Então, se o doutor Flávio quiser pedir vista, registrar o pedido, muito bem, registrado. Então, doutor Lucas, o processo, o 50.23.391, sai em vista com o doutor Flávio, numa sessão futura que esse processo retornar para julgamento, se o senhor quiser acompanhar, já sabe como proceder, tá bem? Será um prazer. Pessoal, senhores, muito obrigado. Excelente final de semana. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigada para o senhor também, Tchau, doutor. tchau. Então, encerrar julgamento. Concedi. Encerrar julgamento. Tá tudo certo aqui. Ok. Vamos lá. Se o doutor Flávio trouxer eu até mudo meu voto, porque realmente é confuso, viu, gente? Se confunde mesmo. É a mesma pessoa que assina, é a mesma. Então, eu acho que tem que analisar mesmo. Acho que tem um limite aí entre o planejamento tributário e a infração realmente, né? Que seria passar os produtos abaixo do preço de custo, né? Me parece que essa análise simplesmente ela não é feita nesse auto aí, né? O que me chama a atenção é esse ponto aí, mas vou dar uma analisada com calma. Analisa, porque eu até tentei Porque ver, mas por conta disso que ele falou mesmo, porque que é uma empresa, né? Mas eu achei que o trabalho fiscal está bem feitinho e a argumentação fiscal é muito forte, né?
Mas, de repente, Sim, tá certo. o grupo econômico está bem caracterizado, né? Tá. Agora, a fraude em si, eu creio que teria que ter passado pela questão do preço de custo, né? Porque Não, tá certo. a empresa tem direito ao planejamento tributário, né? Sim. Mas vamos analisar com mais calma aí, eu retorno. Tá bom. Muito bem. Então, vamos para o primeiro da pauta, que é o 4074603, é Eldorado Brasil, celulose, processo de minha relatoria. É um recurso ordinário, o doutor Walter está acompanhando. O voto já está disponível, esse processo já teve sustentação oral. Deixe-me só abrir aqui o voto. Bom, aqui são duas infrações. Houve uma conversão de julgamento em diligência aqui por esta Câmara anterior. Então, é o seguinte, eu aproveitei até o relatório do voto anterior e fiz aqui alguns acréscimos em razão aqui do andamento. Esse processo já passou pela 11ª, já passou aqui pela 8ª. Esse processo teve duas ou três conversões de julgamento em diligência, em razão aqui de uma ação judicial que foi noticiada pelo contribuinte. Então, para evitar qualquer concomitância, ou enfim, qualquer questão aqui que extrapolasse, eventualmente, que uma decisão administrativa extrapolasse a decisão judicial, houve aí uma última conversão de julgamento em diligência para a juntada aqui de peças do processo que foi atendido. E também, bom, eu vou explicar isso durante o voto. Eu tenho aqui algumas alegações de nulidade do AIN e do voto e da decisão recorrida. Eu afasto todas as alegações aqui de nulidade. Entendo que o processo, sim, está apto para ser julgado. A questão relativa aqui ao processo judicial, de acordo com a atuada, isso lá no item, só para sermos aqui para ser um pouco mais objetivo, é o item 27. A decisão judicial apontada aqui pelo contribuinte foram, em síntese, foram dois pedidos: a exclusão dos juros lançados no AIN que ultrapassassem o valor da Selic e a revisão das multas isoladas cobradas além do patamar estabelecido no artigo 85A. Essa última conversão de julgamento, como já é mencionado, foram juntadas as peças essenciais para análise mais detida sobre a matéria abordada na referida ação judicial e para conferir o trânsito em julgado da demanda. Foi oportunizada a manifestação acerca dos cálculos apresentados para... Desculpa que meu telefone está tocando aqui, perdão. Os cálculos apresentados para atendimento ao quanto determinado na referida ação judicial. A recorrente não só tomou ciência, como procedeu suas considerações, ficando o assunto superado para todos os efeitos. A autuada é acusada no item 1 onde está aqui? Pelo creditamento indevido de ICMS relativo às operações de entradas de mercadorias, óleo diesel utilizados em fins alheios às atividades do estabelecimento autuado, e no item 2, pela não emissão das notas fiscais de saída relativas a vendas do aludido óleo diesel para terceiros transportadores. De acordo com o fisco, a autuada teria adquirido óleo diesel, aproveitando indevidamente o crédito do imposto
sem demonstrar a destinação de sua atividade, processo produtivo e vendida a terceiros, no caso, transportadores, sem emissão de notas fiscais. A autuada defende que o óleo diesel, ao revés das acusações, teria sido utilizado nas atividades próprias e em seus estabelecimentos, descartando quanto consta, destacando o quanto consta em seu objeto social. Então, consta que a autuada, ela se dedica à produção e transporte de madeira com propósito industrial, produção e transporte de celulose, manutenção de máquinas agrícolas e viveiro para cultivo de mudas. A recorrente afirma que o óleo diesel é insumo para o seu processo produtivo, que o óleo diesel utilizado em veículos de terceiros transportadores em nada altera a condição de insumo, na medida que participaram do referido processo produtivo, tendo sido custeado pela autuada. Portanto, a autuada nega que tenha vendido óleo diesel a terceiros e insiste que comprovou sua utilização no processo produtivo. É incontroverso nos autos que a autuada Eldorado Brasil Celulose exerce atividades de cultivo de eucalipto, viveiro de mudas, transferindo-as para outros estabelecimentos da empresa através de tubetes colocados em caixas agrícolas. Notificada para prestar esclarecimentos ao fisco, a autuada apresentou documentos como notas fiscais de aquisição de combustível, a autuada apresentou documentos com notas fiscais de aquisição, de aquisição de combustível, de aquisição de veículos e máquinas em nome da matriz localizada em Três Lagoas, e planilhas para demonstrar a destinação do óleo diesel. A autuada destaca a atividade social estampada em seus atos constitutivos para demonstrar que a utilização do combustível é compatível e necessário ao processo produtivo. Aí menciona aqui o artigo 3º que está lá no contrato social. No retorno, item 38. No relatório, circunstanciado, constou que a autuada não demonstrou a utilização do combustível em sua atividade fim, com exceção do item descrito viveiro de mudas. Segundo o fisco, essas foram excluídas da autuação, essas operações, esses créditos. Isso, pois, o fisco considerou que a autuada não produz madeira, nem celulose, e a atividade de manutenção de máquinas agrícolas não confere direito ao crédito do imposto, entre aspas, até porque tais máquinas nem estão em seu nome, palavras do fisco. Tal conclusão foi extraída das informações prestadas pela autuada, que informou que o combustível foi utilizado nas seguintes atividades: transporte de madeira, transporte de celulose, manutenção de máquinas agrícolas e viveiro de mudas. A fundamentação adotada pela decisão recorrida para a manutenção do item 1 foi a seguinte, aí eu transcrevo aqui os itens 16, 17 e 18 da decisão, que ela traz aqui a fundamentação, entendendo que a autuada, que o óleo diesel não confere direito ao crédito, pois utilizado em fim alheio à atividade do estabelecimento. E sigo lá no item 42. A combativa recorrente afirma que apresentou a totalidade dos documentos das operações em análise, mas que, em relação às operações com madeira, forneceu planilha de controle, dada a ausência de informação expressa nas notas fiscais. No momento em que, no entanto, em que pese os fortes argumentos apresentados, não restou demonstrado cabalmente o direito ao crédito do imposto pretendido pela autuada. Isso, pois, muito embora que o invocado princípio da não cumulatividade permita a possibilidade de tomada de crédito do imposto, são necessários os cumprimentos de exigências formais para exercício do direito à apropriação. Em sua defesa, folhas 682, a autuada afirma expressamente: em seu estabelecimento autuado, em Andradina, São Paulo, explora a autuada atualmente a atividade concentrada de cultivo de mudas, de viveiros florestais, parte integrante do todo elencado. A recorrente indica
os seus estabelecimentos localizados no estado de São Paulo, habilitados para extração de madeira, constado das folhas 683 e 686, onde são desenvolvidos o plantio de árvores, cultivo e corte, compras, canteiro de mudas. A recorrente ainda informa que, uma vez abatidas as árvores nos referidos estabelecimentos, segue-se a escolha, limpeza, corte seletivo, prosseguimento às toras para o estabelecimento do Mato Grosso, onde serão transformadas em celulose. O transporte se dá em veículos próprios e ou de terceiros contratados para tal fim. Esclarece que são utilizadas máquinas para o desenvolvimento de atividade social e que o transporte com veículos dá direito ao crédito de 12% sobre o quanto gasto com óleo diesel. A recorrente menciona decisões judiciais que embasam sua tese principal ao direito do crédito, mas não vinculam à decisão administrativa. No entanto, em que pese a complexidade da atividade empreendida pela autuada, a demonstração da utilização do combustível como insumo não ficou clara. Isso pois a própria autuada admite que seu estabelecimento é dedicado a viveiro de mudas transportados em tubetes para outros estabelecimentos da empresa. É incontroverso nos autos que o presente AIM contempla apenas crédito de imposto considerado indevido relativamente a óleo diesel utilizados em outros estabelecimentos ou transferidos a transportadoras. O instrumento contratual apresentado pela autuada prevê a utilização de óleo diesel exclusivamente no objeto do contrato. No entanto, não restou demonstrado cabalmente a destinação. A jurisprudência desse tribunal firmou o entendimento. Eu menciono aqui um julgado do AIM 41.25.288. Na hora de copiar, ficou junto aqui. Algumas palavras ficaram juntas. Nesse sentido, entendo que o item 1 deve ser mantido. Quanto ao item 2, a autuada é acusada de ter deixado de emitir notas fiscais de venda de óleo diesel para terceiros transportadores. Aí eu transcrevo um trecho aqui da decisão, os itens 20 e 21 da decisão recorrida, onde ela fundamenta as razões de manutenção da acusação, e sigo no item 58. Conforme exposto ao analisar o item 1, a demonstração de utilização do combustível como insumo não restou atendida. O óleo diesel foi utilizado em veículos de terceiros, sem que a destinação tivesse sido comprovada. Os contratos de prestação de serviços de transportes apresentados pela autuada indicam relação comercial e, como consta da decisão recorrida, transferência de propriedade. Nesse sentido, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Por fim, eu menciono aqui que a autuada ela saiu vencedora na ação judicial. Transcrevo o item 62 e 61 da decisão judicial, que julgou procedente a ação. Para atender essa decisão, foram apresentados cálculos às folhas 953, dos quais a autuada tomou ciência e manifestou que entendeu devido, conforme consta do relatório desse processo. Nesse sentido, para apuração no quanto devido pela autuada, no presente ainda deverão ser observados os valores ali constantes e o quanto deferido na medida judicial mencionada. Os argumentos quanto à taxa Selic e redução de multa aplicada foram analisados e deferidas na medida judicial, contemplados nos cálculos das folhas 953, mas que no momento da cobrança de eventual crédito tributário oriundo do presente AIM, como já mencionado, deverá ser observada a decisão judicial obtida em favor do contribuinte. Então, eu conheço do recurso ordinário para, no mérito, negar e provimento. Como voto, senhores. Vou fazer só uma correção aqui. Representação. Parabenizo aí, doutora, pelo voto. Está muito bem analisado. Realmente, acho que não tem o que fazer também. É uma questão fática, porque não exerce a atividade aí que propicia esse creditamento. Então, acho que isso restou muito bem comprovado e o seu voto deixou isso bem claro.
Concordo. Doutor Walter, se for uma questão de fato, Bom dia. Só não me ficou clara a questão da Selic. Foi negado o provimento ao recurso. porque já foi aplicado, né, doutor? Já está aplicado. Me parece que é o cálculo agora, esse cálculo que foi refeito, eu estava olhando ali, me parece que esse É cálculo automático. esse cálculo que foi apresentado às folhas 953, ele já prevê ele já recalculou com a taxa Selic. Por isso que eu nego o provimento, até para não ficar, para não conflitar com a decisão judicial que determinou que o fisco atendesse assim. Não, tudo bem. Mas isso imagina-se que seja, né? Não seria o caso de deixar essa ressalva de que... Então, eu deixei, doutor, porque é por isso que esse processo, na última conversão, a última conversão era para o contribuinte falar a respeito desses cálculos, né? Tem uma manifestação ali e eu deixo aqui a ressalva que, apesar de constar lá das folhas 953, vai ter que observar no momento, se houver um crédito, Certo. eventualmente, vai ter que observar a decisão judicial. Correto, esclarecido. Agradeço a atenção. Obrigada, doutor. Aberta a palavra aos demais. É outro processo fático aí, né? Eu vou te acompanhar, Isabel. Obrigada, doutora Maria Helena. Bom, cumprimento também, doutora Isabel, pelo voto. O contribuinte não consegue demonstrar onde foi consumido o óleo diesel, né? Os contratos que ele apresenta também não são contratos que justificam o consumo em uma quantidade absurda, apesar da empresa ser muito grande, ser um projeto muito extenso. A atividade de viveiro de muda em si não demandaria o consumo dessa quantidade de óleo diesel. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar também. Obrigada, doutor. Em cumprimento à doutora Isabel, foi bem examinado o conjunto probatório, está bem fundamentado e vou acompanhá-la. Obrigada, doutor Silag. Bom, então eu vou encerrar debates. Fórum. Em votação. Então, doutor Walter, o processo 474.603, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Esse é o resultado. Sem áudio, doutor. Agradeço e um ótimo dia e sessão a todos. Obrigada para o senhor também. Obrigado. Vou encerrar o julgamento. Muito bem, agora acho que não temos mais inscritos, acho que podemos seguir aqui. O próximo processo 41.25.255, Delta Tanques, processo de relatoria da doutora Maria Helena, um recurso de ofício. Deixa eu abrir aqui. Bom, este caso aqui é um auto de infração que contém 3 acusações. Os itens 1 e 3, que refere a falta de pagamento de ICMS, devido por diferença de entrada de mercadorias,
constatadas em levantamento fiscal, e o item 2 refere à falta de pagamento de ICMS por diferença de saídas de mercadorias. Antes da decisão de primeira instância, os autos foram baixados em diligências, e aí foi comprovado que havia um erro no cálculo do item 2, e quando teve a decisão de primeira instância, a decisão cancelou tudo. Por quê? Porque em relação ao item 1 e 2, decidiu que o auto teve uma acusação incorreta, né? Teve falha na acusação. Em vez de falta de pagamento, o correto seria falta de emissão de operação desacompanhada de nota fiscal. E em relação entre item 2, teve um cálculo errado mesmo, então, por conta disso, foi cancelado, houve o cancelamento total. No recurso, no parecer de ofício, o que a representação fiscal alega? Deixa eu colocar aqui. Ela fala que tanto a empresa autuada quanto o julgador de primeira instância reconheceram que houve diferença de imposto, né? Porque teve um levantamento fiscal, foi com base no artigo 509. E ainda que não tenha, no auto de infração, não tenha constado a menção solidariedade, a empresa autuada, ela é responsável pelo pagamento, então ela tem que pagar, né? Então ela também tem que pagar o imposto. E no caso de mercadoria desacompanhada, de documentação, não existe um responsável direto, pois a origem da mercadoria é indeterminada. Logo, o único responsável é o armazém, que é a autuada. Tá? E em relação ao item 2, ela concorda com a decisão de primeira instância, então ela não recorre. Bom, o que eu entendo? Eu entendo que a decisão de primeira instância ela deve ser mantida, porque o artigo 142 do CTN, ele fala que tem que ter a delimitação da decisão, da infração, da obrigação, o sujeito ativo passivo ele tem que ser identificado, e eu acho que aqui não teve por conta no auto de infração está tanto a infração, ela não foi devidamente apontada, e nem o sujeito passivo, eu acho que são falhas que não dá para passar por cima, ainda que tenha sido constatada a falta de recolhimento do imposto, né? A alegação da representação, no sentido que, ainda que a acusação tenha omitido a menção solidariedade, não invalida o fato de que o interessado ele é o responsável pelo recolhimento. Eu acho que não, eu acho que tinha que ter a titulação certa, tinha que estar sido descrito o sujeito passivo certo. Então, por conta disso, eu acho que o auto de infração ele contém um erro de acusação, ele contém um erro na identificação precisa do sujeito passivo, então eu concordo com o julgador de primeira instância, e por isso eu mantenho a decisão de primeira instância. Eu conheço do recurso de ofício, mas a ele eu nego provimento. Esse é meu entendimento. Parabenizo a doutora Maria Helena pelo voto e pela análise. Representação. Parabenizo a doutora Maria Helena, eu respeito o seu entendimento, sou tendente a pedir vista, porque aqui ele apontou que nós apontamos aqui que existe um claro dispositivo na lei, segundo o qual o armazém é que teria que ter recolhido esse imposto, né, por conta do recebimento da mercadoria sem a documentação fiscal. Então, eu vou esperar o posicionamento dos demais. Obrigada. Mas concordamos com o cancelamento do item 2. Em discussão, doutor Silag, doutor Flávio.
E aí tem um ponto, né? Que eu acho que não li no meu voto, é a infração, né? A infração, ela não tá, a acusação não está descrita. Então, na, tá até aqui no final, né? Então, a prova dos autos aponta para a infração de recebimento de mercadoria sem documentação, artigo 85, 3, a linha C, e não falta de pagamento do imposto, artigo 85, 1A, que é o que consta do auto de infração. Então, quer dizer, a infração, está no auto de infração errada, né? Ela não é falta de pagamento de imposto, é infração de recebimento de mercadoria sem documentação fiscal. Bom, cumprimento aí, doutora Maria Helena, pelo voto. Eu estou em dúvida. A decisão de primeira instância, ela cancelou os itens 1 e 3 por erro de acusação. Erro de acusação, isso aí. Eu tendo a Erro de acompanhar. acusação e eu concluo que também por conta do sujeito passivo também, né? Erro de acusação. Eu tendo a acompanhar a doutora Maria Helena aí no voto dela. Acho que eu também tendo a acompanhar. Agora, acho que a representação fiscal vai pedir vista, não é? Representação, eu também tendo a acompanhar, então, se é, se, se Estou é, então, sozinha, se estou prefere. sozinha em minha luta. O voto já está registrado, se quiser pedir vista. Vista concedida a representação, no caso do processo 41.25.255. Então, encerrar julgamento. Muito bem. Então, vamos para o próximo. O próximo é o processo 41.44.954, Engenharia Comércio e Comércio Bandeirantes, processo de relatoria do Dr. Flávio. É um recurso misto. Dr. Flávio, não temos inscritos. Bom, esse auto de infração ele tem 4 itens de acusação. O primeiro item é de falta de pagamento de imposto apurado por meio de levantamento fiscal, diferenças de remessa e retorno para industrialização. O segundo item é falta de pagamento do imposto por emissão e escrituração de notas fiscais com erro na determinação da base de cálculo. Então, foi apurado aqui que as notas tinham um valor inferior ao preço de custo e foi arbitrado um valor com base em documentos para fazer essa acusação aqui de falta de pagamento do imposto. É um item diferente, assim, é um arbitramento, na verdade, esse item. O item 3, falta de escrituração de notas fiscais de entrada. E o item 4, falta de adoção do livro Registro de Controle de Produção e de Estoque. Então, a decisão de primeira instância, ela manteve os itens 1 e 2, que acusam falta de pagamento do imposto. Ela julgou parcialmente procedente o item 3, para excluir notas fiscais que foram objeto de emissão de nota de devolução pelo remetente e notas fiscais que foram
objeto de não conhecimento da operação pelo destinatário, e uma nota fiscal que foi alegada a escrituração no registro de entrada em período diverso. Em relação ao item 4, ele também foi cancelado em razão de alegação de não obrigatoriedade da escrituração do livro. Então, recorrem da decisão aí tanto a Fazenda Pública como a autuada. Eu começo aí a analisar pelo recurso de ofício no item 12, em relação ao item 4, a decisão de primeira instância, ela cancelou o item 4 do AIM. Aí eu trago aqui os fundamentos para o item ter sido cancelado. Em resumo, o contribuinte alega que não era obrigado a apresentar esse livro de registro de controle de produção e estoque na EFD dele, nos termos do ajuste CINIF 0209. A acusação fiscal ela menciona expressamente que ele não apresentou o livro na sua EFD. Então, em relação a essa questão aí de se era obrigado ou não a escriturar, eu digo o seguinte, no item 15. Desculpem. Em seu parecer, a douta representação fiscal aponta que a empresa teria sido notificada a apresentar o livro e não apresentou, que estaria de toda forma obrigada a escriturar o livro fiscal, ainda que não integrado à EFD. E nesse ponto sustenta ainda que a decisão teria por base mera alegação, sendo que não teria sido feita prova sobre o faturamento por parte da autuada para demonstrar que de fato estaria desobrigado da inclusão do livro em sua EFD. Então, o ajuste CINIF, ele fala que as empresas com faturamento abaixo de 300 milhões por ano estariam obrigadas à apresentação desse livro apenas a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, essa é a questão. E a fiscalização acusou a empresa de estar obrigada a escriturar esse livro na EFD. Então, aí eu volto ao voto no item 16 e falo: a legislação apontada pela defesa demonstra que nem todos os contribuintes possuíam a obrigação de escriturar tal livro em sua EFD nos anos de 2016 a 2018. A acusação fiscal é específica ao afirmar que a empresa estaria obrigada a incluir o livro em sua EFD. Ora, se nem todos os contribuintes estão obrigados a apresentar o livro em sua EFD, caberia ao fisco a prova de tal obrigação, não sendo tal ônus transferível à autuada. Então, desta forma, entendo correta a decisão de primeira instância e fica mantida em subsistência do item 4. Em relação ao item 3, a decisão de primeira instância excluiu da acusação algumas notas fiscais, conforme itens 43 e 44 da sentença que eu transcrevo aqui. A planilha de folhas 1335 a 1338 identifica as notas excluídas da acusação nas situações mencionadas pela decisão, que são notas fiscais que o emitente emitiu a nota de devolução, são notas fiscais que a autuada nega o conhecimento da operação e uma nota fiscal que a autuada alega que escriturou em período diverso. Então, estão identificadas nas cores laranjas e verde na planilha, havendo um resumo às folhas 1338. As folhas 1429 e 1449 estão as notas de devolução e constam, por exemplo, nas notas de folhas 1192 e 1193, o apontamento do desconhecimento das operações pelo destinatário, no caso, a autuada. Em relação à nota 8387, acabou restando em controvérsia a afirmação de sua escrituração, a míngua de cópia dos registros de entrada, não tendo sido contraditada a planilha apresentada pelo auditor fiscal responsável pelo lançamento em sua manifestação. Então, em relação a essa planilha citada, ela não foi analisada na manifestação fiscal. Eu transcrevo aqui parte da manifestação fiscal,
que diz que no tocante à acusação do item 3, a autuada não impugna que não tenham sido escriturados os documentos fiscais, cingindo-se a argumentação de que não houve prejuízo ao erário, o que não é fundamento para se decretar improcedência da exigência. Então, aí eu volto ao voto, é no item 19, em seu parecer, a doutra representação fiscal entende que as acusações restaram incontroversas durante a ação fiscal, tendo sido admitidas as infrações na resposta à notificação, bem como na defesa. Entende que a decisão teve por base tão somente as observações constantes na planilha, que seriam contraditórias com as declarações da empresa durante a ação fiscal e mesmo com a defesa apresentada. Conforme apontado acima, as notas de devolução e os apontamentos de desconhecimento das operações constam das notas juntadas por ocasião da lavratura e da apresentação da defesa, e restou em controvérsia a afirmação de escrituração da nota 8387 em período posterior, a míngua de cópia do registro de entradas. Desta forma, entendo que deva ser mantida a decisão de primeira instância pela procedência parcial do item 3. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso de ofício e nego o provimento. Passo ao julgamento do recurso ordinário. Então, há questão preliminar de decadência. Em relação ao item 1, por se tratar de levantamento fiscal, incide a súmula 15 do TIT, que afasta a decadência do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Em relação ao item 3, trata-se de descumprimento de obrigação acessória, não sendo aplicável o artigo 105. Está errado aí o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Em relação ao item 2, que acusa a falta de pagamento do imposto em razão de erro na determinação da base de cálculo, de rigor se apontar que as jurisprudências apontadas todas mencionam expressamente a necessidade de recolhimento do imposto, sendo que a autuada não demonstrou apuração de imposto a pagar nos períodos de 1 de 2016 a 8 de 2016, de forma que não se pode aplicar a regra do artigo 150, parágrafo 4º, sem que seja feita prova do pagamento a ser homologado que trata tal dispositivo. Então, aqui eu estou aplicando o entendimento majoritário aí do TJSP, de que o pagamento que precisa ser verificado no artigo 150 do CTN é o pagamento do resultado da apuração. Então, aqui, embora as notas que serviram de base contêm destaque do imposto, não se tem prova de que no resultado da apuração tenha sido de imposto a pagar. Então, eu estou afastando a alegação de decadência sob esse fundamento. Em relação ao item 1, quanto ao mérito, que trata do levantamento fiscal realizado, o conteúdo do recurso limita-se ao seguinte. Aí eu trago aqui alguns parágrafos do recurso que constituem aí a inovação recursal em relação ao texto da defesa. Eu não vou ler aqui, mas, voltando ao voto, eu digo que, conforme se observa, o recurso não aponta nenhum erro na metodologia do levantamento fiscal realizado, nem impugna de forma específica qualquer valor utilizado na confecção das fichas de levantamento fiscal. No mais, o texto do recurso repete o texto da defesa inicial. Em relação ao texto da defesa inicial e aos documentos com ela apresentados, contratos e notas fiscais relacionadas ao item 1, os mesmos foram analisados pela decisão de primeira instância e, naquela oportunidade, a conclusão a que se chegou foi de que eram insuficientes para comprovar a real destinação da diferença de levantamento. E, sob tais conclusões, não se exerceu a dialeticidade recursal. Então, aqui na defesa, o contribuinte traz uma série de contratos e documentos e ele alega que trata-se aqui de uma empresa que produz CBUQ, né, o concreto betuminoso usinado a quente. Ele alega, em linhas gerais, na defesa, que a encomendante, ou seja, as concessionárias seriam encomendante desse CBUQ, e que as encomendantes mandam entregar. Uma terceira empresa entregaria por conta e ordem os insumos para a fabricação desse CBUQ e que esse valor teria que ter sido abatido do valor do levantamento fiscal aqui. Então, mas assim, eu
particularmente, não consegui visualizar muita relação entre o argumento que a empresa desenvolve e como isso teria afetado aqui os números do levantamento fiscal. Então, aqui é demonstrado todo um modus operandi do contrato, mas não se demonstra como esse modus operandi teria provocado algum erro no levantamento fiscal realizado. Né? Então, é um material bastante volumoso e eu trago aqui o trecho da decisão de primeira instância que analisou esses contratos em relação ao levantamento fiscal e que chega à conclusão de que os elementos trazidos não são capazes de desconstituir o levantamento fiscal. Então, é um trecho bastante longo aqui da decisão da primeira instância, e nenhum desses apontamentos aqui da decisão de primeira instância foi contraditado de forma específica no recurso ordinário. Eu vou ler aqui um trecho só. Importa destacar que, em relação ao pagamento do imposto devido na operação de compra da matéria-prima pela concessionária, conforme alegado pela defesa, aquele não tem o condão de constituir a infração à legislação do ICMS, tendo em vista que as diferenças apontadas pelo fisco importam em presunção de saída das matérias-primas do estabelecimento da autuada, as quais não foram respaldadas em documentações fiscais, não tendo sido observadas as obrigações acessórias previstas na legislação pertinentes relativas a essa modalidade de operações. Então, aqui, o julgador de primeira instância também não viu uma relação direta entre os fatos que a recorrente alega e o impacto desses fatos no levantamento fiscal. Então, eu retorno aqui ao voto no item 27. Dessa forma, não tendo sido exercida a dialeticidade recursal em relação à análise de primeira instância, nem apontadas falhas na metodologia do levantamento ou questionados de forma específica os valores utilizados, o levantamento fiscal deve ser considerado procedente, fica mantido o item 1. Que em relação ao item 2, temos que se trata do arbitramento de valores em razão da constatação de subfaturamento. Em relação ao mérito do arbitramento em si, não há nenhum questionamento do trabalho fiscal. O questionamento do recurso vai no sentido da não incidência do imposto, quer seja em razão da mercadoria, CBUC, quer seja em razão da operação, transferência. Em relação à mercadoria, ou seja, se incide ou não o ICMS sobre o CBUC, embora o recurso ordinário tenha demonstrado que parte da jurisprudência aplica a súmula 167 do STJ, que classifica o fornecimento de concreto por empreitada para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões como serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS, apresentando inclusive laudo sobre a matéria, no Tribunal de Impostos e Taxas prevalece o entendimento de que o CBUC não se confunde com concreto para obras de construção civil, estando assim o CBUC no campo de incidência do ICMS. Aí eu trago 3 decisões agora de 2025 da Câmara Superior, no sentido de que, no caso específico do concreto de massa asfáltica, incide o ICMS. Então, assim, a jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas está sedimentada no sentido da incidência do ICMS nas operações de saída de CBUC produzidas fora do local da obra, ficando afastado o argumento do contribuinte nesse ponto. Em relação ao argumento de que não incide o ICMS sobre as operações em razão da não incidência do tributo nas operações de transferência entre estabelecimentos de uma mesma empresa, nos termos da DC 49, importa observar que o auto de infração foi lavrado em 9 de agosto de 2021, não se aplicando ao presente caso os efeitos daquele julgamento, conforme a modulação de seus efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração da ADC 49. Como a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito se deu em data de 29/4 de 2021 e o presente auto de infração foi lavrado em data posterior, em 9 de agosto de 2021,
Os efeitos da DC 49 não se aplicam ao presente caso por força da modulação da decisão, ficando mantida a acusação nesse ponto também. Assim, fica mantido o item 2. Em relação à parte remanescente do item 3, não há novos argumentos, restando a infração incontroversa. Fica mantida a parte remanescente do item 3. Então, aí há pedido de redução ou relevação da multa nos termos do artigo 527-A. Inicialmente, há óbice de natureza objetiva para aplicação da benesse em relação aos itens 1 e 2, na medida em que veiculam a exigência do imposto. Em relação ao item 3, entendo que não restou demonstrado no recurso nenhum tipo de justificativa para a concessão da benesse, que geralmente tem concedido nos casos em que se verifica desproporcionalidade ou irrazoabilidade dos valores das multas aplicadas. Nesse sentido, o contribuinte nada trouxe aos autos para amparar seu pedido, não havendo referência nos autos para aferir eventual desproporcionalidade em relação, por exemplo, ao faturamento da empresa. E também não se pode considerar que há ofensa ao princípio da razoabilidade na autuação realizada, de forma que indefira o pedido de redução ou relevação da multa aplicada, por não vislumbrar nas circunstâncias do caso concreto nenhuma justificativa para a concessão da benesse. Aí eu afasto aqui argumento de multa confiscatória, aplico a súmula 10 revisada do TIT em relação aos juros de mora e mantém também a atualização do valor básico para o cálculo das multas nos termos da súmula 13 do TIT. Então, em resumo, eu estou mantendo a decisão de primeira instância e apenas limitando os juros à taxa Selic. Então, fica negado o provimento ao recurso de ofício e provimento parcial ao recurso ordinário apenas para aplicar a taxa Selic. É esse o voto. Desculpe, eu falando aqui com o áudio desligado. Cumprimento o doutor Flávio pelo voto, pela análise. Representação? Analisando. Parabenizo o doutor Flávio pelo voto. Sem áudio. O áudio está longe. Ai, só que esse microfone é muito ruim. Parabenizo o doutor Flávio aí pelo voto. Estou analisando aqui que as conclusões a que ele chegou foram bastante razoáveis. Esse livro Registro de Controle de Produção de Estoque, eu não sei. Só apenas em relação a minha discordância em relação ao item 3, né? Porque essa coisa de emitir a nota fiscal para anular o efeito de devolução, a gente não concorda. Então, talvez eu faça uma manifestação, vou esperar o posicionamento aí dos demais. Em discussão, doutora Marilena, doutor Silag. Eu vou acompanhar. Porque eu acho que não trouxe prejuízo nenhum para o fisco, então. Parabenizo o doutor Flávio, trouxe um voto bem minucioso, examinou detidamente junto probatório, mas eu não me sinto à vontade com relação aos itens 3 e 4. Eu estive olhando agora, enquanto ele apresentou o voto, estive lendo os autos, mas ainda não consegui me convencer. Então, talvez eu até o acompanhe, mas, se possível, eu gostaria de pedir vista, especialmente com relação aos itens 3 e 4. Perfeito, doutor Silag. Representação, aguardo o retorno, prefere se manifestar agora? Aguardo. Eu trago uma manifestação. Semana que vem o doutor já está de férias. O doutor já está de férias, né? Semana que vem. Eu estarei. Ah, tá. Então, quando retornar, eu trago uma manifestação. Então, processo 41.44.954 saiu em vista com o doutor Silag. Pauta cumprida. Muito bem. Integralmente cumprida.
Então, eu agradeço, como sempre, a dedicação de todos, as discussões valiosas que tivemos hoje, e dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 30 de maio de 2025. Peço a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação.